Graça e paz, estamos aqui em mais um dia do deserto para os mananciais. Como você tem passado nessa caminhada? Acredito que bem, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem sido um Deus fiel, a qual nos tem levado, nos tem feito caminhar com passos firmes para o propósito onde Ele tem determinado. E aqui, mais essa terça-feira, eu quero falar com você mais um pouco dessa caminhada do povo de Israel, que Deus os estava conduzindo para a terra prometida, assim como Ele está nos conduzindo também para uma terra prometida. Você tem promessas? Você tem uma vida abençoada? As promessas do Senhor, elas se cumprem. E com certeza você tem muitas promessas para ser cumpridas na sua vida, para serem estabelecidas. Assim como Deus tem estabelecido em Israel, assim como Deus estabeleceu no passado, Ele também é Deus de estabelecer para o presente. E aqui eu quero ler com você, meu amado irmão, Êxodo capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhes Mara. Nós vemos aqui que o povo de Israel, quando eles estavam ali na sua caminhada rumo a essa terra prometida, sabemos que eles já tinham ali celebrado muitas conquistas lá no Egito, quando Deus os livrava, Deus os guardava de todas as pragas. As 10 pragas veio para o povo do Egito, mas o povo de Israel, eles não eram pegos naquelas pragas, todos foram protegidos, todos foram guardados. E nós vemos que quando eles saíram, eles já tinham ali passado o Mar Vermelho, Deus os protegeu de Faraó, de seus cavaleiros. A Bíblia diz que eles afundaram no mar. E agora, mais uma vez, eles estavam caminhando 3 dias e eles chegaram diante das águas. E com muita sede, a Bíblia diz que eles foram beber aquela água. E a Bíblia diz que as águas eram amargas. Muitas vezes nós nos deparamos na nossa caminhada com águas amargas, deparamos com situações amargosas na vida, não é assim? Às vezes você tem chegado diante de uma situação e tem dito, mas que situação amarga, que dificuldade, quantas situações tem feito eu ser provado, quantas situações tem tentado me fazer parar. Mas nós vemos aqui que aquele povo, quando chegou diante de Mara, diante dessas águas amargas, nós vemos que eles tinham um líder. E o líder Moisés era direcionado por Deus. E o povo, a Bíblia diz que eles murmuravam e murmuravam. E ali eles chegaram a Moisés e falaram, Moisés, nós estamos com sede. Nós vamos morrer de sede nesse deserto. Às vezes assim na nossa vida também. Às vezes nós achamos que vamos morrer de sede. Às vezes achamos que vamos partir dessa terra sem o cumprimento das promessas de Deus. Mas uma promessa só termina na sua vida, na minha vida, quando nós deixamos de crer. Porque Deus, Ele é um Deus que gosta de estabelecer promessas. Ele é um Deus que gosta de ver o seu filho crescendo. Que pai que não gosta de ver o filho abençoado? Quanto mais Deus que é um pai bom, quer nos ver crescer. Então nós vemos que aquele povo chegou diante das águas e eles chamaram aquelas águas de amarga. E eles disseram, olha, essas águas são amargas. Como é que nós vamos beber? Vamos morrer de sede. E aí eles perguntaram, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E agora, Moisés, como vamos beber essas águas? Então, o que Moisés fez? Moisés clamou a Deus. Moisés orou a Deus. Moisés, nós sabemos que ele tinha sido criado no Egito. Ele tinha sido criado para ser um príncipe do Egito. Mas Moisés sendo um judeu, Moisés sendo um israelita, Moisés sendo um da parte da promessa, o processo havia se cumprido na vida dele. E ele, ouvindo a voz de Deus, ele foi para o deserto. E do deserto ele voltou para resgatar o povo que estava escravo. E Moisés tinha esse hábito de orar,
de buscar o conselho de Deus. E Moisés não fez qualquer coisa, ele foi buscar a Deus. Ele falou: Deus, e agora? O povo está com sede, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? E Deus falou para Moisés e disse: disse então o Senhor. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Primeiro que eu quero falar com você, Deus limpa a fonte. Essa foi a forma de Deus limpar a fonte. Deus mostrou para Moisés. Moisés poderia ter olhado aquela árvore e ter dito: e aí? O quê? O que significa isso, Deus, essa árvore? Deus mostrou a árvore, Deus direcionou a Moisés. Quantas vezes, eu pergunto para você neste dia, quantas vezes Deus tem te direcionado? Quantas vezes Deus tem mostrado para você, tem falado: segredo, o segredo de Deus se abrindo para mim. Mas quantas vezes eu e você acatamos esse segredo, acatamos esse mistério, falamos: é isso que Deus quer, é dessa forma que Deus está me direcionando, então é dessa forma que virá o meu milagre, é dessa forma que vai acontecer, então eu vou obedecer. Moisés olhou aquela árvore, a Bíblia diz que lançou-a Moisés nas águas. Moisés não pensou duas vezes. Quando Deus mostrou a árvore, ele já lançou nas águas. Por quê? Porque a direção de Deus é a direção certa. Se nós não pegarmos a direção de Deus, se nós não acatarmos aquilo que Deus fala, nós patinaremos. Nós ficaremos no sol escaldante, as águas vão continuar amargas, as promessas não se cumprem. Então Moisés, ele ouviu, ele entendeu o recado de Deus, catou, pegou aquela árvore e lançou nas águas. E a Bíblia diz que as águas ficaram doces. Então, quando as águas ficam doces, qual é a decisão que nós devemos ter? Segundo, eu decido se quero beber a água. Veja bem, aquela água era amarga. De repente, Moisés ali fez um ato profético, Deus direcionando Moisés, porque quando nós oramos, nós sabemos que é a voz de Deus. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, e Deus é o bom pastor. Quando Deus vem com uma voz, quando Deus vem com uma palavra, nós sabemos, essa voz é a voz de Deus. Às vezes ali na nossa limitação humana, nós vamos ficar: será que não é o inimigo que está fazendo isso, que está mostrando isso? Porque nós vimos na semana passada que as serpentes vieram no meio do povo, e quem permitiu que as serpentes fossem lá, quem mandou as serpentes lá, foi o Senhor. Então, Deus trazendo o povo diante daquelas águas amargas, e agora havia ficado doce. Qual era a decisão do povo? Beber a água. Eles poderiam decidir, mas essas águas estavam amargas. Você apenas jogou aí uma árvore, você lançou essa árvore e ela está doce? Eu não vou acreditar. Mas a Bíblia diz que as águas se tornaram doces. O povo decidiu beber e o nome do Senhor foi louvado. Por quê? Porque nos milagres, nos testemunhos, o nome de Deus é louvado. O nome de Jesus é engrandecido. E terceiro, a cura é para os doentes. A água estava doente, a água estava amarga. Muitas vezes o coração está ferido, o coração está amargo. Muitas vezes as situações que têm acontecido estão amargas. Deus tem a cura. Nesse deserto nós devemos saber, Deus tem a cura. Nesse deserto Deus tem a direção. Nesse deserto Deus tem a voz certa. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender o que Deus está falando com essa situação. O que Deus quer falar comigo nessa pandemia? O que Deus quer falar comigo em toda essa situação que está acontecendo? Eu quero entender. E o que Deus falar, eu vou acatar. O que Deus mostrar, eu vou ser direcionado. Moisés ouviu a voz de Deus, lançou a árvore nas águas e elas ficaram doces. Um simples ato deixou aquelas águas doces. Então, olha só. No versículo 26 do 15, e disse:
Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, nós podemos ter certeza que o que vier contra nós terá que cair por terra em nome de Jesus. Terá que ser envergonhado em nome de Jesus. As enfermidades têm vindo, nós cremos, nós vamos continuar crendo. O que Deus fizer está nas mãos dele. O que ele quer fazer, seja a direção dele. Deixa o Senhor te ensinar, deixa o Senhor te direcionar. E você viverá os propósitos que ele tem para que você viva. Então, nenhuma enfermidade que mandei sobre os egípcios vai pegar sobre você. Você crê? Você crê que as enfermidades elas não têm poder? E se elas vierem por um caminho, a Bíblia diz que tem que fugir por 7? Quando nós cremos no Senhor, os milagres acontecem? Quarto, seremos fontes limpas em Jesus. Em João 4,10, a Bíblia diz que Jesus disse para a mulher samaritana: se você soubesse quem te pede água, você lhe pediria. Você lhe pediria. E aí você não teria mais sede. Você sabe quem tem água viva para nos dar? Jesus é a água viva. Jesus é a fonte de água viva. Em Jesus as águas amargas se tornam doces. Mas eu preciso ter certeza que Jesus é o autor e consumador da minha fé. Eu preciso ter essa certeza. Eu preciso buscar no Senhor uma nova vida. Eu preciso buscar no Senhor que vai acontecer um milagre, as mudanças vão acontecer. Hoje em dia nós vemos que as situações têm acontecido e as pessoas têm vivido de qualquer forma. Já não creem na Bíblia como é necessário crer. Já não querem mais ouvir a voz de Deus. Elas estão sendo direcionadas pela mídia, pelos youtubers. Elas estão sendo direcionadas por uma voz humana, que muitas vezes não é a voz de Deus. Muitas vezes não tem a direção de Deus. Moisés tinha a direção de Deus. E ele fez o que Deus direcionou ele fazer e as coisas aconteceram. Ouça o que Deus tem para falar com você. Olhe para o homem e para a mulher, para a liderança, para os pais, para os professores. Tenha honra, acate o que Deus está direcionando. O que Deus está falando, o que Deus está direcionando. As águas vão ficar doces, as águas vão ficar puras. Então eu creio. Nós cremos, nós não vamos pegar a enfermidade. Nós cremos, então o Senhor vai nos guardar. Nós vamos manter essa palavra firme no nosso coração. Peguei a enfermidade, eu estou enfermo, eu estou com um problema. Deus vai me guardar. Minha vida está nas mãos dele. O que acontecer comigo, Deus está no controle da minha vida. Então creia, creia. Seremos fontes limpas em Jesus. Você crê? Que nesse deserto da vida, que nessas situações que a vida acarreta na nossa vida, as amarguras, as opressões, você crê que Jesus é uma fonte limpa, é uma água pura que vem para nós? Então creia. Deus ele fará acontecer os milagres na sua vida em nome de Jesus. Vamos crer? Vamos colocar a nossa vida pautada nos milagres que Deus tem? Pontue aí na sua casa, na sua vida. Pontue e veja a direção de Deus que Ele vai te dar para que você viva o processo, para que você cumpra os propósitos de Deus, para que você viva o que Deus tem de melhor para você. E não só hoje, mas hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você agora. Vamos buscar aí o que Deus tem. Vamos pedir para que o Senhor direcione os nossos passos nesse deserto e que Ele nos conduza a essa terra prometida e que o nome de Jesus seja glorificado todos os dias na nossa vida e que nós venhamos testemunhar a grandeza dEle, em nome de Jesus. Então, o Senhor é aquele que nos sara. As águas amargas
tornam-se doces. Vamos fazer essa oração? As águas amargas tornam-se doces. Profetiza isso na sua vida. Faz aí uma profecia de mãos levantadas, declare a promessa de Deus na sua casa, declare a promessa de Deus na vida dos seus filhos, onde o inimigo está querendo amargar, declare nessa oração e creia, o Senhor fará acontecer em nome de Jesus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos neste dia e sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, Senhor, que estão debaixo da Tua vontade, da Tua graça. Que o Senhor venha, Pai, direcionar os nossos passos, direcionar a nossa vida. Que as águas amargas se tornem doces. Aonde a amargura, aonde as situações opressoras, aonde o inimigo tentou ganhar ponto, aonde a enfermidade entrou, aonde a miséria quer se instalar. Pai, nós cremos que o Senhor é Deus, que pode mudar toda e qualquer situação. Toda amargura pode se transformar em águas doces. Porque, Senhor, a nossa fonte é uma fonte misturada com as suas águas. E o Senhor é a nossa fonte. A fonte de água viva que o Senhor nos tem prometido. Nós buscamos em Ti e é o Senhor. Que essas águas se tornem doces. Que essas águas se tornem puras, que os filhos sejam abençoados, que as famílias sejam abençoadas, que as igrejas avancem, Senhor, para levar o seu propósito, para que o Senhor seja honrado e que a grandeza do nome de Jesus se estabeleça na cidade de Guariba, nas cidades circunvizinhas, em todo o nosso estado, todo o nosso país, em toda a nossa terra, que as águas se tornem doces e que as suas promessas, Pai, se cumpram em nome de Jesus. Nós te engrandecemos e te louvamos e profetizamos que aonde houver águas amargas se tornem doces em nome de Jesus. Onde há enfermidade, vem a cura. Onde há tristeza, vem a alegria. Onde há miséria, vem a prosperidade. Onde está a dúvida, vem a certeza e a grandeza do teu nome, Pai. Onde há infidelidade, vem a fidelidade para engrandecer o teu nome. E no teu altar nós venhamos estar com a nossa vida, com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que você viva os planos e os projetos de Deus. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua família e que você flua nas fontes de água viva, que é Cristo Jesus. E nós temos aqui os nossos cultos, quarta-feiras, às 19h30, nós temos as nossas quartas da intimidade, nós temos as sextas, que nós estamos aqui profetizando o sobrenatural na sua vida, a sexta-feira das causas impossíveis também, 19h30, sabadão com os jovens, o Awake. Nós não temos aqui os jovens para fazer uhul, mas faz o uhul aí na tua casa e declara que o seu filho vai para adorar ao Senhor junto com os jovens e eles são alegres, eles estão ali unidos para engrandecer o nome do Senhor. E domingo nós temos a celebração em Cristo Jesus, às 9 da manhã e às 6 horas agora, né? Às 6 horas da noite, nós mudamos aí o nosso horário para que fique mais cedo, para que você possa voltar para casa. Então nós temos aqui o culto às 18 horas, celebrando ao nosso Deus, amém? Que o Senhor te abençoe e faça um propósito de contribuir com a casa do Senhor. Nós temos aí, vai aparecer na tela, né, a nossa conta bancária, o Pix. Você pode estar aí entregando ao Senhor a sua fidelidade. Faça um propósito, faça um voto como fez Jacó. Jacó fez um voto: Senhor, se o Senhor for comigo, eu te darei o dízimo. Eu serei fiel. Seja fiel ao Senhor. E o Senhor, Ele é fiel e Ele fará acontecer na sua vida. Talvez você tenha algo aí que está emperrado na sua vida, você gasta na farmácia, você gasta com as coisas, tudo quebra, não sobra nada. Seja fiel ao Senhor, faça um propósito. Fala, vou ser fiel, Senhor, vou fazer um propósito, vou entregar na tua casa. E eu creio que a Bíblia diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre você uma bênção tal. Seja fiel e o Senhor vai honrar a sua fidelidade, abençoar a tua casa. E a Bíblia diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Se você tem a semente, se você receber a semente, foi porque o Senhor te deu. Então, quando nós entregamos, nós estamos fazendo um ato de gratidão. Faça aí, ó, tem
Tem aí na tela para você os números da conta e o Senhor te abençoará. Sua casa, sua família prosperará em nome de Jesus. E até a próxima. Fique com Deus. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, és minha canção. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.